Olá, meu nome é Simone, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Uninter. Moro em Rio Bonito do Iguaçu, no assentamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e trabalho com os anos iniciais. Hoje vou apresentar uma aula de Sociologia sobre os movimentos sociais. Competência: identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando os princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Objetivo: dialogar sobre a importância dos movimentos sociais na luta de classe, desenvolver a conscientização no que se refere às diferenças de classe, enfatizar o fato de que as diferenças enriquecem a sociedade, respeitar e valorizar a cultura e os movimentos sociais, demonstrando a sua importância na obtenção de direitos, compreender os processos e setores que estão presentes no MST. O MST, através da reforma agrária, busca uma maneira de oportunizar a formação de identidade, o sentimento de pertença do camponês como sujeito ativo e crítico numa sociedade que luta por mudanças estruturais. De acordo com Caldart, este sem-terra, formado pela dinâmica da luta pela reforma agrária e do MST, pode ser entendido também como um novo sujeito sociocultural, ou seja, uma coletividade, cujas ações cotidianas, ligadas a uma luta social concreta, estão produzindo os elementos de um tipo de cultura que não corresponde aos padrões sociais e culturais hegemônicos na sociedade capitalista atual e na brasileira em particular, inscrevendo-se no que poderíamos talvez chamar de um movimento sociocultural que reflete e prepara mudanças sociais mais profundas. É importante ressaltar que o MST é um dos movimentos organizados em setores e instâncias, que busca fortalecer a luta pela terra e a transformação social, entendendo que essa transformação só se torna concreta se houver valorização da educação nas escolas do campo pertencentes ao movimento. Nesse sentido, Luiz Bezerra Neto deixa sua contribuição. A problemática educacional ganha importância à medida que o MST coloca como fundamental o rompimento de 3 grandes cercas: a cerca do latifúndio, a cerca do capital e a cerca da ignorância, e que submetem os trabalhadores sem terra à condição de vida degradante na sociedade brasileira. No Brasil, temos vários movimentos sociais: movimento estudantil, movimento feminista, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, movimento dos trabalhadores sem teto. Hoje vamos falar da importância dos movimentos sociais na luta de classe, em especial o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele surgiu em 1984 em Cascavel, Paraná, sendo um dos movimentos mais importantes do Brasil. Seu principal objetivo é a luta pela reforma agrária e a transformação social. É de suma importância analisar e compreender a luta pela reforma agrária no estado do Paraná. Ocupar o latifúndio improdutivo é tarefa fundamental, pois é por meio da luta de classe dos trabalhadores e trabalhadoras e de sua resistência que se manifestam os processos da distribuição das terras. Desde o início do MST, sabe-se a importância que se tem a participação do trabalho de toda a família. A conquista da terra e da produção de alimentos é tarefa de todos e todas.
A inserção de toda a família nesse processo de produção é fundamental na permanência e garantia na produção familiar. Vale lembrar que grande parte dos alimentos consumidos vem da agricultura familiar. A ocupação de terras públicas pelos trabalhadores gera renda e melhora a qualidade de vida para as famílias que ali residem. É importante lembrar que, além de ocupar o latifúndio para os trabalhadores rurais, não é suficiente. Esses sujeitos precisam de saúde, educação, moradia digna, energia elétrica, estradas de fácil acesso, sendo a conquista da terra o primeiro passo. Esses trabalhadores também se organizam com os setores: setor da produção, da alimentação, saúde, gênero, juventude, infraestrutura, disciplina, entre outros. Uma das características que confere originalidade ao movimento é a diferença das demais formas de lutas sindicais, de outros movimentos sociais, e a inclusão da família como sujeito da constituição dos acampamentos. A necessidade de lutar por escola revela-se já nas primeiras ocupações do movimento. Desta forma, essa instituição nasce atrelada à luta dos trabalhadores rurais que almejam a construção de outro projeto societário que busca a transformação social. Segundo Caldart, olhar para o movimento social como sujeito pedagógico significa retomar uma vez mais a reflexão sobre educação como formação humana e suas relações com a dinâmica social em que se insere. A escola é o espaço da educação formal, que precisa estar vinculada aos princípios da educação e aos objetivos de luta deste movimento. Por isso, a ela se incorpora a pedagogia da luta social, da história, da cultura, do trabalho, do movimento. Pensando nisso, a importância, destaco aqui matrizes pedagógicas que formam a pedagogia do movimento sem terra. Quais são essas pedagogias? Pedagogia da luta social, que compreende a luta como base de formação dos sem terra. A pedagogia que mais mexe com o sujeito no sentido de leitura de mundo. Uma outra, a pedagogia da organização coletiva. Os sem terra se educam por meio de sua organização. Isso propicia aos sujeitos o enraizamento de uma coletividade. Pedagogia da terra. Esta matriz mistura o cultivo do ser humano com o cultivo da terra, com o trabalho e a produção. Pedagogia da cultura. Trata da educação dos sem terra ao cultivar o modo de vida produzido pelo movimento. Pedagogia da história. À medida que se organizam para pensar sua própria luta, cultivar a memória, os sujeitos também sentem-se parte dessa história. Então, nós estamos vendo aqui a importância que tem da valorização do ser humano, né? A valorização que tem do sem terra com a luta de classe, com a luta da terra, da própria terra, para tirar sustento para sua família, né? Para seus filhos, ter também a geração de renda. Apesar das diferenças sociais em que vivemos, devemos pensar em uma educação para a emancipação, onde os sujeitos sejam autores da sua própria história. Ensinar é criar condições para que a aprendizagem aconteça. É ser mediador do processo de construção do conhecimento. O espaço escolar é rico em oportunidades para a aprendizagem. Mas para que a aprendizagem aconteça de fato, é importante que o aluno seja desafiado, né? É importante que haja a troca de conhecimento entre aluno e professor. Não onde somente o professor é o dono do saber, só o professor sabe. Não,
O aluno sabe, o professor sabe. Ambos trocam conhecimentos. Conhecimentos diferentes, mas conhecimento. Pois a criança também tem conhecimento, tem experiência de vida. A criança também tem um histórico, né? Não é porque é criança que não sabe nada, sabe? Então devemos trabalhar a partir do conhecimento da criança também, porque a criança também é um ser histórico, né? E a valorização do sem terra é muito importante destacar. Destacar aqui que o movimento sem terra está contribuindo com muitas famílias carentes, famílias que não têm alimento, que estão passando por dificuldades durante essa pandemia, né? O movimento então se organiza para ajudar com a doação desses alimentos para grande 70% dos alimentos já distribuídos tem influência, tem um movimento junto, contribuindo com essas pessoas. Pois assim como eu tenho fome, você tem fome, os demais também têm fome. Então devemos ser solidários nesse momento tão difícil que passa a nossa população nacional, internacional, o mundo todo, né? O mundo todo precisa de ajuda, precisa que sejamos solidários em ajudar uns aos outros. Então, com base nesse conteúdo teórico, nesses resgate histórico dessa importância e essa fala desses autores importantíssimo para nós, a partir dessa teoria, vamos pôr em prática então, né? Agora, vamos distribuir nossos alunos, ver a quantidade de alunos que tem na sala, na turma, e vamos distribuir para realizar um trabalho de campo. Como seria esse trabalho de campo? Esse trabalho seria uma pesquisa, né, que fossem fazendo essa coleta de dados, perguntando para essas pessoas o que motivou para que fizessem parte, para que se inserissem nesse processo de luta, né? Quem indicou, se eles já conheciam esse movimento, de que maneira foi para que ele fizesse parte desse movimento sem terra, né? Após essa pesquisa de campo, que todos vão fazer, né? Vão se organizar nos grupos e vão fazer, ao retorno para a sala, vamos socializar em uma roda de conversa. Como foi essa pesquisa? Atingiu as suas expectativas? Não atingiu? Por quê? O que aconteceu? Tá? Então, cada um expor a sua ideia de que maneira se sentiu ao fazer esse trabalho de campo. Também, após essa conversa, né, que todos vão expor a sua ideia, vamos organizar um livro para ficar arquivado na escola, né, para que todos possam ter acesso, mesmo quem não faz parte hoje desse movimento, não conhece, né, vamos deixar arquivado na escola para que quando essas pessoas se inserir ou tiver curiosidade, possa conhecer essa realidade, né? Essa valorização dessa história, desse camponês. Também, depois desse livro organizado, sistematizado, deixado bonitinho na biblioteca, no nosso espaço escolar, vamos também fazer uma linha do tempo, né? Vamos colocar as fotos, registro, né? Nesse painel, pode ser no saguão da escola, pode ser algum espaço da comunidade, né? Para que todos tenham acesso. Também fazer uma maquete onde eles vão colocar a situação atual de como está, né? E uma outra maquete com o sonho. Como que eles sonham para esse lote? O que eles querem, né? Essa conquista da terra. Como que eles querem desenvolver esse lote? Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa relação entre como está e esse sonho desse povo, né? Então, não podemos esquecer que é uma luta, né, de sonhos também, para que esse sonho se torne realidade, se torne concreto, né? Após, então, esse painel, também e essa maquete, vamos pedir para que eles façam uma mística. Afinal, o que é mística? Mística é um gesto, é gestual, né? Ela é coletiva, ela é semelhante a um teatro. Ela é uma dramatização da história. Vamos dramatizar a partir da pesquisa, a partir da coleta de dados todos. Então,
vamos dramatizar essa história. Vamos fazer os nossos alunos se sentirem parte também dessa história, né? Então, para isso, vamos convidar a comunidade, para que a comunidade venha a ser homenageada pelos nossos alunos, né? Onde eles vão fazer esse resgate histórico dessa valorização camponesa. Então, a gente vai organizar eles, né? E determinar um dia onde essa comunidade possa participar. E além da gente valorizar a nossa resgate histórico, o resgate histórico desse povo, dessa população, a gente vai estar também valorizando o trabalho dos nossos educandos, essa pesquisa de campo, onde houve essa troca de conhecimento.